Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Nós iniciamos hoje, Paramos um tempo, mas voltamos aqui. Nós estávamos estudando o livro de Miqueias. E hoje nós vamos dar continuidade, tá? Que nós vamos dar continuidade. E hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 6, tá? Nós vamos falar do verso 13 até o verso 16. E esse verso do 9 até o verso 16 está falando sobre Deus condena a injustiça. E para quem Deus estava falando isso? Deus estava falando isso para o seu povo. Deus corrige o seu povo, Deus, todas as vezes que ele traz uma correção em nós, é para nos melhorar, é para nos posicionar melhor, para nos fazer ser aquilo que ele quer, e não aquilo que a gente quer. E a gente muitas vezes esquece disso. O que é injustiça? Injustiça é falta de justiça, aquilo que falta justiça. O que é injustiça? Injustiça é algo injusto, é algo que não tem o aval de Deus, aquilo que não tem a autenticação de Deus, aquilo que não tem a vontade de Deus. O verso comigo, verso de número 13, diz assim: assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Então aqui, claramente a gente vê o próprio Deus usando o profeta falando que o povo de Deus ia enfraquecer. O povo de Deus ia perder força, ia perder vigor em todas as circunstâncias, todas as áreas, Deus ia ferir também, ia ser ferido, no ferimento, ferir, e assolado por causa dos teus pecados. Então, o prejuízo seria um prejuízo tanto espiritual, tanto físico e tanto também material. Em todas as áreas seria danificado o povo de Deus. Verso 14: tu comerás, mas não te fartarás. A tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrará aquilo que livrarei. Eu entregarei a espada. Olha para você ver, ia ter problema financeiro, ia ter problema também ia ter problema na saúde, tudo ia piorar. Então isso aqui não era o governo que estava fazendo, isso aqui não era uma crise política, isso aí não era o diabo, isso aí era o povo de Deus, Deus falando para o povo dele. Hoje também não é diferente, nós somos o povo de Deus e às vezes nós estamos vivendo em pecado, por isso que a gente está fraco, por isso que a gente não ora mais, por isso que a gente não busca a Deus mais, porque o pecado está tão impregnado na pessoa que ela desanima, ela está ali desanimada, ferida, as lutas, a mágoa vem muito rápido, entra no coração daquela pessoa. Às vezes tudo que essa pessoa está assim, tudo que ela faz não prospera, tudo que faz não vai para frente, e às vezes as pessoas estão também perdendo coisas materiais, tudo por causa da sua negligência com Deus. Verso 15: tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás como azeite, e pisará o mosto, mas não beberá o vinho. Toda a questão financeira, a miséria, a falta de produtividade, tudo que você plantar não vai acontecer, não vai sair nada. Tudo que você fizer vai ser algo inválido, vai ser algo que não vai acontecer, você vai perder tudo, Você vai fazer um alto investimento, mas aquele alto investimento não vai te levar a lugar nenhum. E assim também Deus está falando com nós.
Quantas vezes você está falando, gente, por que as coisas estão tão ruins? Por que o dinheiro está sumindo? Por que eu estou sendo desempregado? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? E ali o povo de Deus estava sendo ali. Se não mudasse, a coisa pioraria. Se não mudasse, a coisa continuava pior ainda, né? O verso 16 diz assim: porque se observará os estatutos de Orim e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação e dos seus habitantes, e assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. O que nós podemos aprender aqui nesse último versículo do capítulo de número 6? Olha para você ver que coisa terrível, né? Às vezes a gente não para analisar por que as coisas estão ficando ruins, por que as coisas estão pior, por que as coisas estão piorando. Mas por que o negócio está tão ruim? Por que as coisas estão tão assim? O próprio Deus está falando sobre isso aqui. Olha o verso 16, né? Tudo isso declara que Judá, o povo de Deus, estava submerso na idolatria. Devido o Senhor poria nisso uma assolação, significando que o castigo estava conectado com o pecado. Então, tudo aquilo que estava acontecendo na vida do povo de Deus era a sua desobediência, a sua rebeldia, sua rebelião contra Deus. E hoje não é diferente também na nossa vida. Voltamos para Deus para que as coisas comecem a se acertar. Se a gente não voltar para Deus, tende só piorar. Vamos orar? Vamos orar com Deus? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos e que nós possamos, Senhor, nesse dia de segunda-feira, Pai, possamos entender que o Senhor está nos chamando para o arrependimento. E se a gente não entender isso ou negligenciar isso, a tendência é as coisas ficar pior do que está. Não é governo, não é STF, não é nada disso. É a nossa não comprometimento com o Senhor. Pai, fica conosco, trabalha conosco e trabalha na nossa vida. Expurga, ó Deus, esse comodismo e essa falta de vida com o Senhor que nós estamos tendo. Tem misericórdia da nossa vida e nos alerta, e que nós possamos entender o alerta do Senhor e mudar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, amanhã vamos iniciar o último capítulo de Miqueias, que é o capítulo 7. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.